Tudo bem? Como que vocês estão? Gente, hoje eu vou falar com você que surta de comer 5, 6 horas da tarde. Sabe aquela pessoa que chega em casa 5, 6 horas da tarde e assim, quer comer a parede, quer comer o lustre? Sabe essa pessoa? É você? Se for você, senta, porque eu vou explicar tudo o que acontece e o porquê que você por que tá acontecendo isso com você, tá? Eu vou explicar. Então assim, aquela pessoa que chega, que abre a geladeira e assim, não consegue se concentrar. Ela só vai comendo doce, salgado, mistura tudo, nem sabe, nem contabiliza. Sabe esse tipo de pessoa, tá? Se você tem algum amigo que faz isso ou alguma amiga, pede pra ela assistir esse vídeo, gente, porque é muito, muito importante saber o porquê que você tá fazendo isso. Vamos lá? Vamos entender o porquê que você come igual louco 5, 6 horas da tarde? Por que você tem essa fome? A primeira causa, tá? De você chegar na sua casa no fim da tarde e tá totalmente descontrolada, descompensada, é porque realmente você não está dando nutriente pro seu corpo no período da manhã. Nossa, Carol, como assim? Sabe aquela pessoa que fala assim, Carol, eu não tenho fome de manhã, mas surta no fim da tarde? Então, essa pessoa, ela tem que entender de uma vez por todas que elas têm sim que se alimentar no período da manhã, tá? O período da manhã, gente, nós temos um neuropeptídeo que chama NPY. Ele é o orexígeno. Quando a gente não dá nutriente para ele no período da manhã, o que acontece com o nosso corpo? Ele se expressa no fim da tarde. Esse neuropeptídeo, ele estimula muito a sua fome no fim da tarde. Então, aquela pessoa que fala assim, eu não tenho fome de manhã, só que ela surta de comer no fim da tarde, né? E eu falo que isso, eu chego a dizer que é um efeito, é um ciclo vicioso. Por que eu chego a dizer isso? Porque a pessoa acorda, ela fala que ela não tá com fome. Aí ela pega, come muito 5, 6 horas da tarde, depois ela ainda janta, porque a fome é incontrolável, não passa essa fome, né? E aí o que acontece? Óbvio, gente, que ela vai acordar sem fome no outro dia. Quem aí que come pra caramba 5, 6 horas da tarde, tudo que tem na geladeira, depois ainda janta? Quem aí consegue acordar com fome, gente? Vamos ser coerentes, gente, no nosso raciocínio. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso. Como que a gente quebra esse ciclo vicioso? A gente tem que acordar, fazer o café da manhã, mas não precisa ser um café da manhã com ovo, não é isso, gente, tá? Vamos procurar um nutricionista, vamos colocar os pingos nos is, vamos colocar coisas que realmente sejam da sua rotina, né? Vamos ser coerentes com a gente mesma. Então, assim, vamos fazer um café da manhã compatível com a nossa. Essa pessoa que acorda e fala assim, eu acordo sem fome e que surta de comer no fim da tarde e à noite, ela está acima do peso, né? Ela não está feliz com o peso dela. Então, o que eu prezo para esse paciente? Eu falo, gente, vamos quebrar esse ciclo vicioso, vamos acordar, vamos fazer um café da manhã compatível com a sua realidade, compatível com o que você tolera, né? De repente uma coisa mais líquida, de repente alguma coisa que seja mais o paladar dela, né? Começando aos poucos, obviamente, não precisa começar com o café da manhã de rei ou de rainha, obviamente, né? Então a gente faz um café da manhã mais compatível com a realidade dessa pessoa, né? E aí, o que vai acontecer no fim da tarde? Ela vai se sentir um pouco melhor, ela não vai se sentir louca, ela não vai ter aquela fome voraz de atacar tudo, né? Então ela vai ficar mais calma, ela vai conseguir chegar raciocinando, ela vai raciocinar em cima do que ela vai comer no fim da tarde, começo da noite. Então quando essa pessoa, ela começa a fazer o café da manhã, né? Ela começa a enriquecer, colocar nutrientes na manhã dela, tá? De maneira gradual, de maneira bem tranquila, o que ela vai conseguir de benefícios pro corpo dela? Primeiro, que ela vai conseguir uma maior formação de massa muscular. Por quê? Porque é no período da manhã onde a gente tem maior síntese proteica, ou seja, onde a gente forma músculo. Então, por isso que é tão importante tentar fazer, enriquecer, né, a minha manhã com nutrientes, tá? Então, o primeiro ponto, ela já começa ganhando massa magra, e isso favorece, obviamente, o quê? A perda de gordura, como eu sempre falo pra vocês. Além disso, além dela favorecer esse ganho de massa muscular, ela ainda melhora a questão do fim da tarde. Então ela chega raciocinando, consegue colocar uma alimentação ok, não aquela alimentação absurda no fim da tarde, começo da noite, porque o nosso organismo, ele obedece o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? O cair da luz, né? Então, assim, vai caindo a luz, vai caindo o dia, o nosso metabolismo também vai desacelerando até pra gente conseguir dormir, não é verdade? Então, como
como que à noite eu tenho que colocar um monte de alimento? Não é assim. À noite a gente tem que tentar ir desacelerando também na parte alimentar, né? Então, se essa pessoa tomou o café da manhã belezinha, ela vai conseguir desacelerar na questão de alimentação no fim da tarde, começo da noite. E aí ela vai conseguir uma maior oxidação de gordura. Por quê? Porque ali o metabolismo já está um pouco mais lento mesmo, mais desacelerado. E não requer tanto nutriente naquele momento. Requer nutriente sim, mas não tanto, não essa quantidade exacerbada que vocês estão fazendo e tá te engordando. Entenderam? Então é isso que a gente tem que regular. A gente tem que regular a dieta do paciente para que ele consiga fazer. Então, para o paciente que me queixa, que tem muita fome no fim da tarde, começo da noite, esse paciente deve sim tomar café da manhã, deve sim colocar uma ingestão de nutrientes no período da manhã, para que a gente module o NPY, que é o neuropeptídeo orexígeno, que ele não se expresse tanto no fim da tarde, tá? Começo da noite, para que o organismo desse paciente consiga formar massa muscular, né? Consiga também uma maior oxidação de gordura, consiga diminuir a quantidade alimentar nesse período, gente. E aí ele vai conseguir o que, gente? Emagrecimento, meu Deus. É assim, não é difícil, é fácil. Só que a pessoa, ela quer entrar num esquema todo errado. E aí ela fica naquele erro, falando que não tem fome de manhã. Mas não é que ela não tem fome, é que ela encheu a cara de comida à noite. Se eu, Carolina, encher a cara de comida à noite, então se eu hoje cheguei em casa às 6 horas da tarde e comecei a comer, abri a geladeira, doce salgado, depois jantei umas 8, 9 horas. Você acha que eu vou acordar no outro dia e vou conseguir tomar suco verde, café com TCM, panquequinha? Você acha, gente? Lógico que não vou conseguir, não vou dar conta. Vou estar por aqui e vou falar, não tenho fome no café da manhã. Não é isso? Então a gente tem que inverter, tem que bloquear. Eu sempre pergunto pro meu paciente, você ficar sem café da manhã faz com que você fique compulsivo, com que você fique sem noção no fim da tarde, começo da noite? Se a resposta for sim, ele precisa de um café da manhã. Tá? Então é muito individual. Tem pessoas que ficam sem o café da manhã de manhã, não perdem massa magra e não ficam enlouquecidos 5, 6 horas da tarde. Tudo bem, tá tudo bem com esse tipo de pessoa, tá? Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que estão engordando porque estão ficando sem café da manhã e enchendo a... Então, se você for do tipo de pessoa que tá insatisfeita com o seu corpo, que tá engordando, que não toma café da manhã e que assim enche a cara de comida no fim da tarde, começo da noite, gente, preocupe-se, sabe? Preocupe-se com isso. Começa a inverter, começa a jogar um cafezinho da manhã, começa a jogar nutriente na parte da manhã, sabe? Observe como que você se sente no fim da tarde. É tão interessante fazer esses testes, gente. O nosso corpo fala, ele dá todos os sinais. Basta você acreditar nisso e começar a escutar o seu corpo. É muito fácil, cata a informação que eu dou aqui e vai fazer, para que vocês parem de reclamar e parem de falar assim, eu estou engordando. Mas se você está engordando, tem algum ponto ali que está errado. E se for esse ponto que eu estou falando hoje, vamos reorganizar essa história. Vamos reorganizar esse organismo. Dá muito certo. E acredite, tem paciente sim que não tomam. Então tem paciente sim que não toma café da manhã, que não é necessário, que ele se sente super bem, que tá ótimo, que tá ganhando músculo, que tá secando gordura, que tá tudo bem. Agora, gente, tem paciente que não é o caso. Como eu sempre falo, é tudo muito individual, mas a gente tem que observar os sinais do nosso corpo e a gente tem que entender o que ele tá falando pra gente, pra que a gente consiga fluir, progredir e não que a gente fique sempre naquele corpo que não quer. A gente não precisa viver no corpo que não quer. A gente tem que sim, mudar as estratégias para que a gente consiga resultado. O resultado vem, gente. Acredite, é muito louco e é muito interessante e é muito maravilhoso. Acreditem na nutrição. A nutrição é capaz de mudar, sim, muita coisa em vocês. Tá bom? Fico no aguardo aqui para tirar as dúvidas. Beijo da Nutri, que tá super animada. E bora lá!